Política, com Rodrigo Orengo. Rodrigo Orengo com a gente. Orengo, imagino que a tensão esteja alta no Congresso, em Brasília, de uma maneira geral, dos dois lados, né? Lados que eu digo, situação e oposição. Os diálogos interceptados de Daniel Vorcaro mostram intimidade com parlamentares de alto escalão, alguns citados, inclusive, de forma clara, nesses diálogos. A pressão por uma CPI aumenta, Orengo. A situação tentando jogar o Vorcaro para o lado da oposição, a oposição dizendo não quero, joga o Vorcaro para o lado da situação. Explica para a gente, traga mais detalhes, por favor, Orengo. Bom dia. Muito bom dia, Fábio, Sheila, Carla. Bom dia a todos. Sabe que o Vorcaro, ele é conhecido aqui em Brasília e era, antes de todo esse escândalo, por ser uma pessoa muito influente. Quando vinha a Brasília, o jatinho parava aqui em Brasília, sempre tinha encontros com autoridades, falava com autoridades dos três poderes. A gente vê agora que há essa estratégia, né, tanto da base do governo como da oposição, de tentar vincular Vorcaro a algum dos campos políticos, a algum dos espectros. Mas ele é muito mais do que isso. O Vorcaro era conhecido por ter uma espécie de bancada informal no Congresso Nacional, por ter muitas conexões, muita influência inclusive em tramitação de projetos, de propostas, né? Então, é difícil nesse momento conseguir vinculá-lo a algum desses grupos, né? Porque ele tinha encontro realmente pluripartidários. O mais importante nesse momento é a investigação, que vai prosseguindo, vai encontrando inclusive caminhos e pode chegar a pessoas, mais pessoas com foro privilegiado. Bom, a novidade é que novos diálogos foram interceptados, nós tivemos acesso, nossa repórter Natália Paz teve acesso inclusive em relação a alguns diálogos em que Vorcaro conversa com a namorada e cita parlamentares, cita autoridades, né? E tudo isso faz aumentar esse caldeirão, né, que bate no Congresso Nacional e aumenta uma pressão para que se tenha uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Entre as pessoas com quem Vorcaro tinha relação, isso está claro nos diálogos, são inclusive presidentes de partidos. É o caso do Ciro Nogueira, presidente do PP, do Progressistas, né, que agora tem essa fusão, essa união aí com União Brasil, né, essa chapa, formação de bloco com União Brasil, federação. Agora, sabe que o próprio parlamentar já se manifestou, dizendo que tinha e mantinha contato com centenas de pessoas e que isso não torna ele mais próximo de alguma pessoa, que está tranquilo com as investigações. Ele não é formalmente investigado, mas obviamente isso faz aumentar ali dentro do Congresso Nacional uma espécie de pressão para que uma CPI do INSS, aliás, a CPI do Master, a do INSS já existe e já, inclusive, avançou para investigações do Master, mas que tem uma CPI exclusiva para tratar desse assunto. Já tem pelo menos 3 apresentações aí, requerimentos apresentados com as assinaturas suficientes, mas até agora o que a gente não vê é disposição, tanto do comando do Senado, comando da Câmara, para colocar uma CPI em pauta. Ontem, inclusive, a gente estava conversando com o deputado Sidney Leite e ele escancarou o que está acontecendo dentro do Congresso Nacional. Ele falou em operação abafa. Como envolve muita gente, como o Vorcaro tinha conexões com muitos parlamentares, tem muita gente que não quer ver uma investigação dentro do Congresso Nacional. Então, o caminho hoje é realmente usar as CPIs que já existem para avançar na investigação do Banco Master e desse escândalo bilionário que pode chegar a 40 bilhões de reais. A CPI do crime organizado vem tentando aprovar requerimentos nesse sentido, CPI do INSS também, mas há pressões de lado a lado aí para evitar que essa investigação avance dentro do âmbito do legislativo, né? Nós tivemos, inclusive, acesso a informações do uso de helicópteros, aeronaves, de Vorcaro, né? E ele fazia isso, né? Fornecia a autoridades públicas, né? Como, por exemplo, Ciro Nogueira e, inclusive, Antônio Rueda, para andarem e irem até eventos, até internacionais, eventos famosos, mas, por enquanto, não é uma investigação formalizada que trate de outros parlamentares, outras figuras com foro privilegiado. Claro que a gente continua de olho e as CPIs, por enquanto,
que tratam de Banco Master vão continuar sendo CPMI do INSS e CPI do crime organizado. Por enquanto, sem intenção do Congresso em criar mais uma CPI. E vamos esperar, né, para ver se uma outra leva de diálogos, de mensagens vai ser divulgada, né? Se outra leva tão forte pintar aí, é possível que mais gente se sinta pressionada. Orengo, obrigado pelas informações. Bom trabalho.